Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos aos estudos, vamos estudar sobre os dons espirituais, acerca dos dons espirituais. Para isso, você vai abrir a sua Bíblia aí. Abra a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1, que diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Eu vou tentar frisar nesse estudo versículo por versículo, para que você tenha o máximo de aproveitamento na palavra de Deus, tá bom? Primeira coisa aqui, eu não quero entrar no contexto cultural acerca da igreja de Corinto, os problemas que a igreja ela enfrentava na época. Eu quero que você preste bastante atenção no versículo 1, que o Paulo, ele diz, o apóstolo, ele diz acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Quando ele diz ignorantes, é que a igreja de Coríntios era uma igreja que ela aflorava nos dons, e como os dons eram aflorados, da mesma forma, a falta de reverência e a liturgia do culto estava entrando no processo de desordem. Então era necessário que o apóstolo Paulo explicasse sobre os dons espirituais, porque, como o próprio apóstolo diz, a igreja abundava nos dons, mas a liturgia do culto estava com problemas. Então aqui ele está falando, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes. E o que é uma pessoa ignorante? Ignorante é aquele que não tem conhecimento de algo e ignora e despreza. Então ele está dizendo, olha, não desprezem os dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos. Ou seja, ele está exortando que vocês sejam ignorantes. Ou seja, que desprezem. Tipo, isso não é de Deus. Deus não está aqui. Não aceitando a manifestação espiritual, as manifestações e a operação do Espírito. Então, a primeira coisa é, não sejamos ignorantes. Não devemos ter uma vida simplesmente pautada na palavra, na letra. Temos que ter uma vida também aberta para o Espírito e entender que nem todo mover e nem toda manifestação é do Espírito. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, olha, acerca dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes, que desprezem as manifestações. Ele vai explicar no versículo 2, vocês bem sabeis que eram gentios, levados aos ídolos mudos conforme eram guiados. Ou seja, quando vocês viviam no mundo, vocês eram envolvidos com coisas erradas, eram manifestações erradas de ídolos pagãos, de demônios, de entidades. Vocês eram levados por demônios, mas agora não. Ele está explicando, olha, quando vocês estavam no passado, antes de Cristo, vocês eram movidos por outros espíritos. Aí agora ele vai explicar no versículo 3, portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, ou seja, maldito. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então o que é que ele está dizendo? Olha, se você vê alguém falando em línguas estranhas, se movendo no Espírito, fazendo movimentos diferentes, e esta pessoa, de maneira alguma, ela pode dizer que Jesus é maldito. Então, se alguém está movido pelo Espírito de Deus, é o Espírito Santo que vai testificar dentro de cada um de nós, e este Espírito, de maneira alguma, ele desprezará Jesus, tá bom? Aí ele começa a explicar, verso 4. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, ele está dizendo, olha, há diversidade de dons, existem vários dons, diversidade, diferenciação, coisas que são distintas de uma para com a outra. Ele está dizendo, há diversidade, mas é o mesmo Espírito, ou seja, é só um Espírito que opera. Verso 5. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, ou seja, é um único Senhor, um único Espírito, mas há diversidade, ou seja, existe uma variação. Para um é de um jeito a manifestação, para outro é de outro jeito. Para cada pessoa em particular, o ministério é diferente. Existem vários ministérios, existe diversidade. Não é tudo do mesmo jeito. Não é tudo da mesma forma. Cada pessoa vai ter um ministério diferenciado, uma forma de se comportar. Amém? Preste bastante atenção. Versículo 6. Há diversidade de operações. É exatamente o que a gente já vem falando agora há pouco. O que é a diversidade de operações? Cada pessoa ela vai ter uma forma diferente de se comportar quando ela entra no Espírito. Nem todo mundo vai falar do mesmo jeito, a mesma língua estranha. Nem todo mundo vai se mover do mesmo jeito.
mas é o mesmo Espírito, é o mesmo Senhor. Há diversidade de operações. O que seriam as operações? Mas ele explica. Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Verso 7. A manifestação, mas, porém, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Verso 7, escute. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, se não houver utilidade, se não tiver finalidade, objetivo, não é o Espírito. Porque a finalidade do Espírito é edificar, é salvar, é curar, é libertar, é exortar. Tá bom? Então a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então se alguém cai no chão, que caia e se levante liberto, alegre, curado. Se alguém recebe uma palavra, se alguém recebe uma imposição de mãos, algo que acontece diferenciado, tem que haver manifestação com fim proveitoso. Ou seja, tem que haver diferença, tem que quebrar o jugo, tem que ter milagre, tem que ter uma libertação, tem que ter uma manifestação e uma evidência positiva. Amém? Por isso que é para um fim proveitoso. Porque não adianta fazer um movimento e não ter libertação. Não adianta fazer algo, fazer algum tipo de manifestação no Espírito, abre aspas, se é do Espírito vai ter finalidade. Se é do Espírito vai voltar para Cristo, vai converter em Cristo, vai converter em salvação, vai converter em glória para o Senhor. Amém? Verso 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. Eu quero agora frisar a palavra de sabedoria, destrinchando os dons espirituais. Palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria é conhecida como a palavra sábia, mas não é simplesmente uma palavra sábia, como algumas pessoas até utilizam, que o rei Salomão, com palavra de sabedoria, ele conseguiu resolver um problema de duas mulheres que estavam brigando por uma criança. Ele disse, tá bom, quem é a mãe? Aí uma dizia que era mãe, a outra dizia que era mãe. E ele, sem saber que era mãe, ele disse, tá bom, pega a criança, parte no meio, dá metade para um, metade para outra. Na mesma hora, a que era biológica mesmo, começou a chorar e disse, não, dê para ela, porque a mãe sente e se compadece pelo filho. Algumas pessoas utilizam isso como uma palavra de sabedoria. Pode até se encaixar como palavra de sabedoria o que Salomão fez. Tudo bem, pode. Por quê? Porque a palavra de sabedoria sempre ela vai causar um benefício mútuo, coletivo ou individual. A palavra de sabedoria, ela vem como uma solução, como uma luva. Ela se encaixa como uma luva. É como ter dois caminhos e você dizer, olha, a palavra de sabedoria é aquietai-vos e vamos por aqui. Então a palavra de sabedoria ela vai direcionar para a bênção, para o milagre, para a paz. Geralmente a palavra de sabedoria, ela vem com a antecipação. Ela consegue resolver algo, ela consegue solucionar algo. E a palavra de sabedoria ela pode ser utilizada muitas vezes na ministração, na pregação, como algo do tipo, vou dar um exemplo, alguém quer fazer uma faculdade e Deus está te usando na palavra, na pregação, e dentro do culto alguém é usado por Deus e a palavra de sabedoria vem e alguém dá uma palavra de sabedoria dizendo assim, olha, você estava pensando em desistir, a pessoa estava em dúvida se fazia direito, ou se fazia arquitetura, ou se continuava no emprego ou não. Então a palavra de sabedoria ela vem com uma palavra que encaixa com aquele momento e a pessoa vai receber aquela palavra. Exemplo, a pessoa vai chegar movida pelo Espírito e vai dar a palavra de sabedoria dizendo, olha, vai para tal lugar porque Deus está dizendo que é assim mesmo. Então essa palavra é a palavra de sabedoria porque o Senhor ele dá uma palavra. Não é uma estrofe, não é uma frase, é uma palavra. É uma palavra que vai dizer vai, fica, não. É assim. Palavra de sabedoria, ela vai trazer solução e salvação, tá bom? Vamos destrinchar. Depois da palavra de sabedoria vem a outro pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Pastor, o que é a palavra do conhecimento? Muitas das vezes quando eu estou ministrando pela graça de Deus, pela misericórdia, Deus tem nos usado muitas das vezes com profecia, com palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. A palavra do conhecimento é muito comum dentro do nosso chamado. Por quê? Porque a palavra do conhecimento é como se você desvendasse algo que está presente no coração daquela pessoa. A palavra do conhecimento, ela vai trazer o conhecimento, ela vai expor o coração, algo que aconteceu. Por exemplo, a pessoa passou por um problema hoje no trabalho muito forte, houve uma rebelião, houve uma retaliação, e essa pessoa foi para o culto. Quando chega no culto, o Senhor me dá uma palavra de sabedoria, eu digo, olha,
teve grande retaliação, grande rebelião, grande guerra, mas o Senhor esteve contigo, porque o Senhor manda te dizer, Ele te protegeu e te livrou. Isso é uma palavra de sabedoria. Porque na mesma hora, quando a gente olha para a pessoa, o Espírito vai dizer, diga para ela que na rebelião, na retaliação, no moitim que foi levantado contra ela, eu estive com ela. Então Deus vai dar uma palavra, e essa palavra, quando olha para a pessoa, quando você libera essa palavra, a pessoa se quebranta, a pessoa dá glórias a Deus, porque realmente ela passou por aquilo. Pode ser um casamento, ó, no teu casamento está acontecendo isso, Deus fala, casamento. Deus fala, finanças, está passando por problema financeiro. Deus fala, está passando por aflição por causa do pecado que a pessoa vem sofrendo e não consegue se libertar dos vícios, das drogas, algo do tipo. Ela tem desejo de se converter. Aí você diz, olha, Deus está dizendo que Ele quer fazer um pacto contigo para te libertar, porque existe algo te oprimindo. Então a palavra de sabedoria é diferente da palavra do conhecimento. A palavra de sabedoria, ela dá a salvação. A palavra do conhecimento, ela mostra o que está acontecendo naquele momento, ou algo que aconteceu em poucos dias, tá bom? A palavra do conhecimento, ela revela aquele momento, é um conhecimento. É como se você dissesse assim, como é que essa pessoa sabe? Exemplo, já aconteceu comigo, estar em culto e Deus me usando na palavra do conhecimento, e eu falar para a pessoa, olha, você disse assim, até a fala da pessoa, até a frase da pessoa, Deus mostra. Você disse assim, já aconteceu conosco isso. Está em culto e no final do culto eu olhar para a pessoa e Deus falar para ela assim, no meu ouvido Deus soprar. Ela disse assim, vou tomar esses remédios e eu quero não sentir dor, eu quero morrer sem sentir dor e não quero acordar mais. Quando eu falei para a pessoa, você disse assim, vou tomar esses remédios. Eu nunca tinha visto aquela pessoa, ela estava visitando o culto, e quando eu terminei de dar a palavra do conhecimento, ela pegou os remédios que estavam no bolso e disse, olha aqui, eu falei isso mesmo, e começou a chorar, para a glória de Deus. A palavra do conhecimento, ela expõe, ela revela o conhecimento do oculto. É semelhante, é quase parecido com uma profecia. A gente vai entrar na profecia daqui a pouco, eu vou explicar, tá bom? Vamos lá, verso 9. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A fé. Aqui está falando de dons espirituais. Preste atenção. Todos nós já nascemos com a fé. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Glórias a Deus. A fé vem pelo ouvir. É diferente. Quando nascemos em Cristo, quando nascemos de novo, quando nascemos da água, nascemos do Espírito e recebemos o Senhor, a Bíblia diz que uma medida de fé já foi colocada dentro dos nossos corações. Aqui o dom é diferente de medida. Medida todos temos. O dom não. O dom é diferente. O dom da fé. Existem pessoas que têm o espírito da fé, como teve Caleb, que disse, não, nós possuiremos aquela terra, porque o Senhor nos deu. Então, a pessoa que tem o dom da fé, ela sempre vai ter uma fé insuperável, inabalável. Ela vai sempre ter princípios, primícias da fé, que ela vai superar obstáculos, ela vai avançar, ela vai estar determinada. Diferente das outras pessoas. Pode estar a casa pegando fogo, mas ela vai dizer, não tem problema, a gente dá um jeito, a gente sai por aqui. Ela sempre vai ter uma saída, porque ela tem o espírito da fé. E o espírito da fé vai fazer com que essa pessoa opere maravilhas diante do Senhor. Tá bom? Fé, espírito da fé. Vamos agora para o espírito, verso 9, vírgula, e a outro pelo mesmo espírito, dons de curar. Dons de curar. Eu quero só deixar bem claro aqui que todos nós, sem exceção, que nascemos de Cristo, que temos as primícias do Espírito, que são as pedras vivas, que estamos alicerçados em Cristo, ligados na videira, todos nós, pela autoridade de Jesus Cristo, que já nos foi outorgada e entregue, Ele nos diz, Ele nos garante por sua palavra, que todos nós devemos ter autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, curar enfermidades e expelir todo o mal. Então, aprenda uma coisa, é diferente de você ter a autoridade, porque o Senhor já nos deu esta autoridade, do que a pessoa que tem o dom. Aprenda uma coisa, significa que a pessoa que tem Jesus, a pessoa que está andando com Jesus, ela vai operar, ela vai frutificar, ela pode manifestar, ela pode impor as mãos e curar, tá bom? Independente do dom. Agora, quem tem o dom é diferente. O dom vai te dar ferramentas. O dom vai te dar auxílio. Então, o dom de curar, nem todo mundo tem. O dom de curar é como o dom de libertar. Você aprende, é uma especialização. É como se você estivesse entrando numa faculdade e fazendo um curso de especialização. Agora, você não tem apenas uma autoridade. Agora, você tem
formas, meios, mecanismos de libertar, de pegar a pessoa, de soprar, de levantar, de ter ideias no Espírito, direcionadas pelo Espírito para curar pessoas. Deus começa a operar contigo e te induzir a libertar vidas na área física, tá bom? Então, dons de curar é diferente de você ter autoridade. Todos podem curar, mas o dom de curar não é para todos. Mas o apóstolo Paulo diz: buscai com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar, tá bom? Então vamos continuar. Dons de curar já foi explicado. Verso 10. A outra, operação de maravilhas. Irmãos, o que é a operação de maravilhas? Maravilhas a gente vê Filipe, no livro de Atos dos Apóstolos, que a Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Filipe, fazia extraordinárias maravilhas. Maravilhas são sinais, coisas que acontecem no meio da chamada, no meio das pregações. Então, sinais acontecem para aqueles que têm o dom de maravilhas. E o que é maravilhas? Coisas sobrenaturais acontecem, Deus dá sinais, aparecem coisas, elementos, coisas acontecem na autoridade, na unção de Cristo, movido pelo Espírito, coisas sobrenaturais, sinais, maravilhas, que as pessoas ficam maravilhadas. Como é que pode isso ter acontecido? Então, o dom de maravilhas é exatamente este. Na hora da ministração, quando a pessoa está sendo usada pelo Espírito, maravilhas acontecem, tá bom? Coisas fora do comum. Eu já vi em culto, alguns anos atrás, vou dar um exemplo de dom de maravilhas. Alguns anos atrás, quando eu estava numa igreja bem pequenininha, um pregador de longe veio e enquanto ele orava, ele disse: olha, abre as mãos porque Deus vai derramar uma unção de prosperidade. E eu achei assim, eu confesso, irmãos, que eu fiquei até um pouco o pé atrás, assim: ih, rapaz, será que isso, prosperidade? Unção, vai cair ouro aqui, Deus vai derramar a glória aqui. Irmãos, perante Jesus Cristo, perante o Senhor, a gente estendeu a mão assim e todos ficamos olhando para cima. E ali a glória de Deus veio, uma presença de Deus muito forte, aquele pregador muito cheio do Espírito Santo. Na hora que a gente estendeu a mão, que a gente olhou, a mão de quase todo mundo da igreja, da assembleia, ficou com pó de ouro. Era como se tivesse pego purpurina de ouro, assim, pó bem fininho do ouro, e todo mundo ficou com ouro na mão. Era aquele pó. O chão ficou com aquele pó, aquele pó que a gente teve que varrer a igreja, a gente conseguia ver, enxergar aquele pó brilhando, aquele ourozinho bem fino, coisa incrível. Então, isso é a operação de maravilhas, tá bom? Vamos continuar. A profecia. Profecia, pastor, o que é profecia? Profecia, muita gente sabe sobre profecia. A gente já está com um vídeo com quase 17 minutos, mas eu vou tentar ser bem breve, bem direto. Profecia, a profecia sempre, quando o Senhor dá a profecia, o profeta, na verdade, no Antigo Testamento, a Bíblia diz que a unção vinha sobre reis, sacerdotes e profetas. A função do profeta é ser boca de Deus. O profeta ouve Deus e transmite a mensagem. Então o profeta, geralmente a palavra do profeta, quando é o profeta verdadeiro, não cai por terra, se cumpre. O profeta, ele tem visão, ele consegue ver de forma aberta, ele consegue ouvir, ele consegue entender e ele consegue entregar a mensagem e a mensagem se cumpre. Então aquele que tem o dom de profecia, ele consegue profetizar, anunciar coisas que vão acontecer, coisas que estão acontecendo e a palavra não cai por terra. Então o dom de profecia faz com que a palavra que veio da parte do Senhor se cumpra. Então quem tem o dom de profecia, a palavra se cumpre. Vamos lá. Dom de discernir espíritos. Como seria o dom de discernir espíritos? Esse é muito fácil. Esse você está na igreja e você olha para a pessoa quando você está no espírito e você consegue saber, quando você tem o dom, discernimento, entender quem é o espírito que está atormentando. Ou seja, se é a unção de Jesus, se é o Espírito Santo, se são demônios, se são entidades da maldade, tipo Exus, se são Exu da Morte, Pombagira, Zé Pilintra, Exu Caveira, Tranca-Rua. Você consegue entender quem é. Maria Mulambo, todo tipo de entidade que a gente vê, que é bem comum nas manifestações, tá bom? Então o discernimento de espírito te dá a luz e a direção de qual é o espírito que está atormentando aquela vida. Você consegue saber qual é e como lidar com eles, como livrar aquela alma. O discernimento de espírito te dá direção para você libertar vidas. Variedade de línguas. Variedade de línguas. Todo mundo que já foi batizado no Espírito Santo sabe que, como evidência, não de forma majoritária, mas em boa parte das conversões que eu conheço, pessoas que foram batizadas, revestidas pelo poder
Não estou falando que nasceram de novo. Existe diferença de batismos. Estou falando de batismo com fogo, revestimento. Boa parte dessas pessoas, elas recebem uma língua. Essa língua é uma língua particular. Nem todo mundo tem a mesma língua. Então, quando a pessoa tem o dom de variedade de línguas, ela vai conseguir pelo Senhor, o Espírito vai repartir. É como se ela tivesse não estou falando em idioma terreno, estou falando em idioma celestial. Ela vai ter variedade de línguas, ela vai ter condições de falar muitas línguas. Não somente aquela que ela recebeu do Senhor no dia do batismo. Ela vai ter variedade de línguas, ou seja, ela vai ter um vocabulário muito além. E o outro que complementa a variedade de línguas é a outra interpretação de línguas. Então, o dom de interpretação de línguas, nem todo mundo que fala em línguas entende o que está falando. É como diz o apóstolo Paulo: eu oro no meu espírito para que a minha mente, eu oro no meu espírito para que meu espírito seja edificado. E oro com a minha mente, com a minha alma, com a minha língua materna, para que a minha alma, as minhas emoções sejam edificadas. Então, quando você vê uma pessoa falando em línguas, nem todo mundo consegue interpretar. Mas quem tem um dom de interpretação de línguas, ele consegue saber que quando na manifestação, na operação, alguém está falando em espírito, ele entende, ele sabe, porque o espírito interpreta. Então alguém fala em línguas lá, por isso que é bom que alguém fale em línguas e alguém tem o dom de línguas para interpretar, como diz o apóstolo Paulo mais à frente, tá bom? A outro, verso 11. Mas um só é o mesmo Espírito e opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então finalizamos aqui Dons do Espírito, chegamos a 21 minutos. Eu quero agradecer a você que tem inscrito aí no canal, que tem compartilhado nossos vídeos. Em nome de Jesus Cristo, nos ajude com esta obra. Você que está sendo edificado com esses estudos, eu sei que ficou um pouco grande, mas não dá para a gente tentar resumir um assunto muito complexo. Tinha mais coisa para a gente falar sobre manifestações, cair no espírito, movimentos no corpo, que tem gente que diz, isso na Umbanda, no Candomblé, na Macumba também faz esse movimento. Outras coisas que poderíamos falar sobre dons do espírito. Não cabe, não compete esse vídeo a gente encaixar as manifestações de operações, porque ficou muito grande, fica muito comprido, e eu sei que nem todo mundo consegue assistir um vídeo muito comprido. Então eu vou tentar no próximo vídeo, se Deus permitir, e se você quiser, é claro, a gente fazer um próximo vídeo falando sobre operações, que é exatamente o comum, né? O trivial, o que é muito clichê nos nossos dias atuais, as coisas que acontecem dentro da igreja ou fora da igreja, que nem todo mundo compreende. Então, as manifestações, operações, o que é de Deus, o que não é, como discernir, como saber, e o que eu vejo, qual é a minha visão, o meu posicionamento. Então, no próximo vídeo a gente vai estar falando sobre isso também, se Deus permitir. Então, muito obrigado, nos encontramos no próximo vídeo. Compartilha, ativa o sino, ajuda essa obra a avançar. Lembre-se que o YouTube está um pouquinho complicado aqui. A gente está perdendo muitas visualizações. Então o que vai fazer a diferença é você compartilhar nossos vídeos e ficar sempre ligado no nosso canal. Nos encontramos no próximo vídeo. Shalom, Deus abençoe.